Deixa eu te apresentar a boneca Aurora. Eu criei ela há alguns anos e criei também vários modelos de cabelo e roupas para que ela pudesse ser uma boneca versátil e também para que eu não precisasse gastar muito tempo pesquisando receita de boneca que tivessem as roupas ou as características que eu queria. Se você usar o mesmo fio e agulha que eu utilizei, a sua Aurora vai ficar com aproximadamente 29 centímetros. Ela também tem essa característica muito legal, que é de uma cabeça articulada que não sai e também não precisa de costura para ser feita. Eu demorava em média 4 horas para tecer o corpo base dessa boneca, mas à medida que eu fui me acostumando com a receita, esse tempo diminuiu. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a lista de materiais que vou usar nesse vídeo. É muito importante que você utilize sempre a mesma marca de fio e a mesma agulha em todas as partes da boneca. Lembrando que essa é uma receita gratuita hospedada no YouTube. Esse vídeo não deve ser distribuído de nenhuma outra forma a não ser através do compartilhamento do link desse vídeo. Compartilhe esse projeto com as suas amigas ou então mande para sua artesã favorita fazer essa boneca para você. Para otimizar o nosso tempo de trabalho, eu vou começar colocando a minha pistola de cola quente para aquecer. Em seguida, eu cortei 15 centímetros de arame galvanizado. Então, com as mãos, eu vou tentar deixar ele o mais reto possível. Em seguida, eu vou usar um alicate de bijuteria para fazer uma dobra na ponta desse arame. Eu encaixei a ponta do arame na parte mais grossa desse alicate e eu vou dar uma volta completa. Assim já é suficiente. Eu passei um pouco de óleo nessa parte do cartãozinho. Eu não sei se a luz vai permitir que vocês vejam, mas da metade até essa ponta eu passei um pouco de óleo. Não precisa ser muito. Eu vou depositar aqui em cima uma quantidade de cola quente. E vou colocar o arame em cima. E novamente com a cola quente eu vou depositar uma quantidade em cima. Agora nós vamos aguardar alguns minutos até que essa cola resfrie. Enquanto isso, nós vamos começar a tecer o corpo da nossa boneca e quando chegar o momento certo, essa peça já vai estar pronta para uso. Nós vamos começar o crochê fazendo um anel mágico. Para fazer esse anel mágico, eu vou segurar a ponta do fio e eu vou fazer um X aqui na frente, dando a volta por trás dos meus dedos. Eu vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, vou passar minha agulha por cima do segundo fio e vou trazer esse fio para frente. Vou pegar de novo o fio do novelo e finalizo o anel mágico. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Se você não sabe fazer o ponto baixo, eu vou deixar um vídeo onde eu ensino passo a passo do ponto baixo. Com os pontos baixos finalizados, eu vou puxar a ponta inicial do fio. Eu ainda não vou fechar totalmente esse anel mágico, para facilitar o início da minha segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento.
Então, eu identifiquei onde está o meu primeiro ponto baixo. E aqui é onde eu vou fazer o primeiro ponto da segunda volta. Depois de fazer o primeiro ponto, eu vou fechar totalmente o anel mágico. Eu gosto muito de finalizar esse anel mágico com um nó simples. Então, eu vou fazer um laço ao redor do meu dedo e passo a ponta do fio por dentro desse laço. Agora eu vou puxar a ponta do fio para um lado e o laço para o outro lado. Notem que eu estou fazendo um pouco de força, tá? Vou botar o meu dedão em cima. Notem que o laço ainda está aqui. E com o meu dedo em cima do nó, eu vou puxar esse fio inicial até o fim. Fazendo isso, eu consigo um nó bem pertinho da base dos meus pontos. Eu finalizo cortando essa ponta e dou continuidade na minha segunda carreira. Como eu já fiz o primeiro ponto da volta, eu vou seguir fazendo a sequência que eu expliquei anteriormente, que é de um ponto baixo e um aumento. Um aumento significa que eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o primeiro ponto e no mesmo lugar eu faço outro ponto baixo. A partir daqui, eu sempre vou marcar o primeiro ponto de cada volta. Você pode utilizar tanto um marcador de ponto quanto um alfinete. Como a minha peça é muito pequena, eu prefiro usar o alfinete. Aqui eu já fiz um aumento, que são esses 2 pontos. Nós identificamos os pontos pelas alcinhas que eles formam aqui em cima. E eu vou marcar aqui então somente o primeiro ponto. A partir de agora, eu vou repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento até eu chegar no meu marcador. No total serão 3 repetições e eu vou finalizar essa volta com um total de 9 pontos baixos. A minha volta termina dessa forma. Eu vou tirar esse marcador e eu vou ajustar os meus pontos para eles ficarem para cima, para eles apontarem para cima, e isso vai facilitar as minhas próximas voltas. Da volta de número 3 até a volta de número 24, eu vou fazer somente ponto sobre ponto. Isso significa que não vai ser feito nenhum aumento e todas as minhas voltas terão somente 9 pontos baixos. Finalizei o meu segundo ponto e eu marco o primeiro ponto dessa volta. Com esse marcador, não tem necessidade da gente tirar ele toda vez que a gente finaliza uma volta. Eu consigo passar ele pelas alcinhas da frente do ponto e eu sei que todo ponto que tiver nessa direção vai ser o primeiro ponto de cada volta. Então, no total, nós vamos fazer 22 voltas somente de ponto sobre ponto. Eu finalizei a volta de número 24. Como eu falei anteriormente, eu marco meu primeiro ponto da volta com o marcador, no caso aqui com o alfinete. E eu sei que todo ponto que está nessa direção é o primeiro ponto de cada volta. Então, ao finalizar a volta de número 24, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando somente a alça de trás do ponto seguinte. Aqui na parte de cima,
nós temos uma corrente que se forma e eu consigo identificar a alça da frente e a alça de trás. Então, ao invés de inserir a minha agulha pegando as duas alças, eu vou inserir a agulha no meio dessa corrente e vou pegar somente essa alça de trás. Aqui eu vou laçar o fio, passo por dentro da alça de trás e também passo por dentro da alça que tá na agulha e assim eu faço um ponto baixíssimo. Eu já cortei o meu fio deixando um pedaço pra gente fazer uma costura e aqui eu posso soltar o fio. Você vai precisar de 2 peças iguais para fazer os 2 braços. Para a gente fazer as pernas da nossa boneca, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, do mesmo jeito que expliquei anteriormente. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos esses 6 pontos baixos, eu vou fechar o anel mágico, puxando a ponta inicial do fio. Ainda não fecho totalmente. Vou fazer o primeiro ponto da volta seguinte, que é a nossa volta de número 2, onde eu vou primeiramente identificar onde está o meu primeiro ponto, que é o primeiro Vzinho formado pela corrente na parte de cima do nosso ponto baixo. Peguei as 2 alças e faço o primeiro ponto da segunda volta. Agora fecho totalmente esse anel mágico e finalizo com um nó simples. Vou puxar a ponta do fio para um lado, o laço para o outro lado, coloco o meu dedão em cima e puxo a ponta do fio. Notem que eu já fiz o primeiro ponto da segunda volta e a nossa sequência da segunda volta é de 6 aumentos. O meu primeiro ponto já foi feito, então eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. No total, nós vamos fazer 6 aumentos. E nós finalizamos essa volta com um total de 12 pontos baixos. Depois de contar todos os pontos dessa volta, a gente vai se certificar de que tem 12 pontos aqui. Eu vou tirar o meu marcador. Das voltas de número 3 até a volta de número 29, eu vou fazer somente ponto sobre ponto. Ou seja, serão 27 voltas no total, cada volta com 12 pontos baixos. Não se esqueçam de sempre marcar o primeiro ponto de cada volta. E também de ajustar os nossos pontos para que eles fiquem apontando para cima. Nós finalizamos então a primeira perna. Nessa primeira perna, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando somente a alça de trás. E nós podemos soltar o fio. Nossa peça vai ficar desse jeito.
Para fazer a segunda perna, nós vamos seguir exatamente a mesma receita, mas não vamos finalizar fazendo o ponto baixíssimo. Depois do último ponto, eu vou fazer 2 correntes e vou unir agora na primeira perninha que nós fizemos. Para fazer essa união, eu vou inserir a minha agulha no ponto baixíssimo que nós fizemos para finalizar a primeira perna. Peguei as 2 alças do ponto baixíssimo, notem que o fio final está aqui. Esse fio vai facilitar a identificação do ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer o nosso primeiro ponto baixo. A partir de agora, esse ponto vai ser o primeiro ponto de cada volta. Notem que ele ainda está na mesma direção do primeiro ponto da nossa perna. Da volta de número 31 até a volta de número 36, nós vamos trabalhar somente em ponto sobre ponto, lembrando que esse ponto que nós fizemos agora já é o primeiro ponto da volta. Agora nós vamos identificar na peça onde foi feito o primeiro ponto da volta, que é nessa direção. E eu vou inserir a minha agulha no próximo ponto de base. Então, vou botar meu marcador para o lado. E aqui nós damos continuidade. Evitem deixar o fio muito frouxo para não ficar nenhum buraco na peça. Eu vou fazer nesse primeiro momento 12 pontos baixos sobre essa perna e em seguida nós vamos trabalhar 2 pontos baixos sobre as correntes. Feitos esses 12 pontos baixos na primeira perna, nós estamos aqui com 2 fios. O fio da primeira perna eu vou arrematar com um nó simples. Vou puxar a ponta do fio para um lado e o laço para o outro lado. Dessa forma, eu vou ter um nó bem pertinho da minha peça, bem coladinho. Vou botar o dedo em cima do nó e puxo até o final. Agora nós vamos dar continuidade fazendo 2 pontos baixos sobre a corrente. Lembrando que você não deve pegar a corrente como um todo. Nós vamos trabalhar somente em uma alça das correntes. Você pode olhar a corrente de frente. Note que ela tem a alça de cima. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é a alça de cima. E aqui nós temos a alça de baixo da corrente. Você pode trabalhar em qualquer uma dessas alças, não vai fazer diferença, contanto que você não pegue mais de uma alça. Eu gosto de trabalhar pegando a alça de baixo. Se eu olhar a minha peça de frente, você vai notar que eu peguei somente essa alça aqui embaixo. Pode parecer um pouco confuso, mas contanto que você pegue uma alça dessa corrente, pode ser qualquer alça, não tem problema. O importante aqui é nós fazermos 2 pontos baixos sobre as correntes. Fiz um ponto.
Vou pegar outra alça. E vou fazer mais um ponto baixo. Notem que agora a gente já vai começar a tecer sobre a segunda perna. A gente consegue identificar com bastante clareza aonde foi feito o último ponto baixo dessa perna. E nós vamos começar a tecer no ponto seguinte. Então, inserimos a agulha, pegando as duas alças normalmente. E vamos fazer 12 pontos baixos sobre a segunda perna. Eu terminei de fazer os 12 pontos baixos sobre a perna. E para finalizar essa volta, nós temos que fazer 2 pontos sobre aquelas duas correntes que nós fizemos para unir as pernas. Então, aqui no meio, eu consigo identificar uma alça e outra alça da corrente. Então, eu vou inserir a minha agulha pegando somente uma alça dessa corrente. Aqui eu faço meu primeiro ponto baixo. E faço o segundo ponto baixo pegando a corrente seguinte. Aqui nós finalizamos a volta de número 30, com um total de 28 pontos baixos. Então, antes de seguir para a próxima carreira, confira se você tem 28 pontos baixos. 12 pontos na primeira perna, 12 pontos na segunda perna, 2 pontos de um lado da união e 2 pontos do outro lado da união. Antes da gente partir para a carreira de número 31, nós vamos colocar o enchimento. Eu vou utilizar essa ferramenta, aqui no Brasil o nome dela é enchedor de plumante, é só um arame com a ponta bifurcada. Esse instrumento facilita a colocação do enchimento, principalmente quando a gente tem peças mais longas. Nós fazemos aos poucos. Se você não tem essa ferramenta, você também pode utilizar um lápis, uma caneta ou até mesmo o cabo da sua agulha. Das carreiras de número 31 até a carreira de número 36, nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto. No total serão 6 voltas, cada volta com 28 pontos baixos. Na carreira de número 37, a gente tem a opção de fazer uma mudança, mas essa mudança é opcional. E ela é feita principalmente se você quiser customizar a sua boneca, no sentido de fazer uma roupa já utilizando o próprio corpo, onde você vai trocar somente a cor dos fios. E eu vou falar sobre isso com um pouco de detalhes na parte final do vídeo. Caso você esteja fazendo essa parte do corpo de outra cor e quiser fazer um efeito de calça, como se a boneca estivesse usando uma calça, aqui você vai fazer uma troca de cor e vai fazer todos os pontos da volta trabalhados somente na alça de trás. Então, para fazer esse ponto na alça de trás, nós vamos identificar primeiramente as duas alças, vamos inserir a nossa agulha no meio dessa correntinha que forma na parte de cima do ponto, e aqui é onde nós trabalhamos o ponto baixo. Se você não tiver a intenção de fazer essa customização nessa boneca, você vai fazer a carreira de número 37 normalmente, pegando as duas alças dos pontos de base. Então, na carreira de número 37, nós vamos fazer
os mesmos 28 pontos que nós já estávamos fazendo anteriormente. Para a volta de número 38, nós vamos fazer 28 pontos baixos normalmente. Na volta de número 39, nós vamos começar a fazer algumas diminuições para dar formato no corpo da nossa boneca. Nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por um total de 4 vezes. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Para fazer a diminuição, nós vamos trabalhar somente nas alças da frente dos próximos 2 pontos de base. Eu vou inserir a minha agulha de baixo para cima, pegando somente a alça da frente, dessa forma. E vou fazer a mesma coisa pegando o ponto seguinte. Dessa forma eu vou ter 2 alças de ponto de base na minha agulha. Nessas 2 alças é onde eu vou fazer o meu ponto baixo. E aqui nós temos uma diminuição. Então, veja só. Aqui é o primeiro ponto de cada volta. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E eu vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição por um total de 4 vezes. E no final a nossa volta vai ficar com 24 pontos. Para a volta de número 40, nós vamos trabalhar 24 pontos, ou seja, não vamos fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Essa é uma volta de ponto sobre ponto. Na volta de número 41, nós vamos fazer algumas diminuições estratégicas que vão ficar posicionadas aqui nas 2 laterais do corpo. Eu vou iniciar com 6 pontos baixos e uma diminuição. Feita essa diminuição, eu sigo fazendo 10 pontos baixos e uma diminuição novamente. Nós vamos encerrar essa volta fazendo 4 pontos baixos e no total nós vamos ter 22 pontos. As voltas de número 42 e 43 serão trabalhadas em ponto sobre ponto. No total serão 2 voltas, cada volta com 22 pontos baixos. Eu aguardei alguns minutos, a minha cola já está endurecida e pelo fato de eu ter passado óleo na parte de baixo do cartão, ele vai soltar com facilidade. A nossa peça vai ficar desse jeito e é assim que nós vamos utilizar esse arame na nossa boneca. Antes de iniciar a próxima carreira, eu já coloquei um pouco mais de enchimento no corpo da Aurora. Eu vou inserir aqui o arame que nós preparamos anteriormente e eu vou tentar colocar ele assim dentro desse enchimento. Então, vou abrir aqui um espacinho para poder encaixar. É importante que você não faça essa estrutura muito larga para não interferir no encaixe do corpo com o arame. Então, por enquanto, a gente vai deixar o arame dessa forma e a gente vai fazer um acabamento quando finalizarmos o corpo da boneca. Eu vou colocar também um pouco mais de enchimento para ajudar a firmar a base do arame. E nós seguimos agora para a carreira de número 44, onde nós vamos também fazer diminuições estratégicas na lateral do corpo. Eu vou iniciar com 6 pontos baixos e uma diminuição.
Eu dou continuidade com 9 pontos baixos e uma diminuição. E eu encerro essa volta fazendo mais 3 pontos baixos. E no total, nós teremos 20 pontos nessa volta. As carreiras de número 45, 46 e 47 serão somente em ponto sobre ponto. No total serão 3 voltas, cada volta com 20 pontos baixos. Na volta de número 48, eu vou começar com 6 pontos baixos e uma diminuição. Em seguida, eu faço 8 pontos baixos e uma diminuição. Eu finalizo essa volta com mais 2 pontos baixos e no total nós teremos 18 pontos nessa volta. As voltas de número 49, 50 e 51 serão trabalhadas em ponto sobre ponto. No total serão 3 voltas, cada volta com 18 pontos baixos. Na volta de número 52, nós vamos começar a fazer a união dos braços. Notem que o meu marcador, ele não está exatamente centralizado com a minha peça. Se você utilizou outro ponto que não seja o ponto baixo tradicional, ou V, talvez aqui nesse momento você tenha um pouquinho de diferença. O seu marcador ele pode ficar um pouquinho mais para a esquerda, ou se de repente você for canhota, mais para a direita. Nesse caso, você pode simplesmente posicionar o seu marcador e criar um novo início nas suas peças. Isso não vai fazer diferença na contagem de pontos. Você só precisa mudar esse marcador de posição e, se necessário, fazer mais alguns pontos para poder iniciar uma nova carreira. Eu vou iniciar essa volta com 6 pontos baixos. Eu finalizei esses 6 pontos baixos iniciais e quando a gente olha a nossa peça de cima, notem que eu cheguei exatamente na lateral da minha boneca. É isso que eu preciso para fazer os braços ficarem bem alinhados. Nós vamos pegar o primeiro braço. Você pode começar essa união em qualquer um desses pontos de base, mas eu prefiro iniciar sempre pelo ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz na união das pernas. Eu vou pegar a alça de trás do ponto baixíssimo e vou pegar também a alça de trás do ponto de base aonde está o meu ponto baixíssimo. Dessa forma, eles estão na mesma direção. É aqui que eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo de união. O fio final do braço vou botar para dentro da peça e eu vou fazer um total de 9 pontos sobre o primeiro braço. Feitos esses 9 pontos, nós terminamos de tecer sobre o braço e a gente vai passar a tecer novamente sobre o corpo. Eu vou levantar o braço e eu vou identificar aonde foi feito o último ponto sobre o corpo e eu vou utilizar o ponto de base seguinte. Vejam, aqui está o meu último ponto feito sobre o corpo. Depois desse ponto, eu passei a tecer sobre o braço e agora eu vou voltar sobre esse ponto de base aqui. Vou fazer 11 pontos baixos. Nós chegamos aqui na outra lateral do corpo, nós vamos fazer a união com o segundo braço. Vou fazer da mesma forma, inserir a minha agulha na alça de trás do ponto baixíssimo e na alça de trás do ponto de base desse ponto baixíssimo.
Aqui faço meu primeiro ponto baixo. E vou fazer um total de 9 pontos baixos sobre esse braço. Também vou passar o fio inicial para dentro e sigo tecendo até o final. Nós vamos finalizar essa volta fazendo mais um ponto baixo. Vai ser aqui ao lado do nosso primeiro ponto da volta. E nós terminamos essa volta com um total de 36 pontos. Notem que entre o corpo e o braço a gente tem um buraco. Você pode utilizar esse fio final do braço para fechar esse buraquinho com costura, ou também pode deixar ele desse jeito, que na minha opinião não faz tanta diferença. Eu coloquei a ponta do fio em uma agulha de tapeçaria e vou fazer aqui alguns pontos, pegando as alças dos pontos baixos que já foram feitos. Eu vou fazer um total de 3 pontos com costura. É importante lembrar que não foram utilizadas nenhuma das alças de cima do nosso ponto de base, então não tem nenhuma interferência na nossa próxima carreira. Eu vou fazer um nó simples. Eu vou repetir esse mesmo processo de costura no outro braço e também vou colocar um pouco de enchimento. Não tem necessidade de colocar enchimento demais nesse bracinho, inclusive se você quiser não botar nenhum enchimento, não tem problema nenhum. Onde nós temos o marcador inicial é a parte de trás da nossa boneca e consequentemente aqui a parte da frente. Então os bracinhos eles vão ficar ligeiramente para trás, que representa as nossas costas. Para a volta de número 53, nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir essa sequência por um total de 4 vezes. No final da volta, nós teremos um total de 32 pontos baixos. Nessa volta em especial, pode ser um pouco difícil de identificar alguns pontos, principalmente esses dois perto do braço. Então, para que você não erre o número de pontos, o ideal é que você seguir por essas correntinhas que são formadas na parte de cima do nosso ponto baixo. Nesse momento, a gente vê que o último ponto base do corpo, ele não estava tão visível. E o primeiro ponto baixo do braço, ele também não tá muito claro. Então, a gente sempre vai olhar para a parte de cima desses pontos. Nós chegamos na volta de número 54, onde nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir essa sequência por 4 vezes. No total, nós vamos ter 28 pontos. Na carreira de número 55, nós vamos começar a fechar os ombros da nossa boneca Aurora e nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir essa sequência por um total de 7 vezes. No final, nós vamos encerrar essa volta com 21 pontos baixos.
Nós vamos começar a carreira de número 56. Eu coloquei um pouco mais de enchimento no corpo. Primeiramente, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Em seguida, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição tripla. Eu vou mostrar para vocês como essa diminuição vai ser feita. Então, finalizados esses 2 pontos baixos, nós vamos localizar na peça os nossos próximos pontos de base. Como a minha diminuição é tripla, isso significa que eu vou transformar 3 pontos de base em um único ponto baixo. Então, essa daqui seria a minha diminuição padrão, que nós estamos acostumados a fazer. E na diminuição tripla, eu vou pegar mais um pontinho de base. Então, eu acabei ficando aqui com 3 alças na minha agulha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ajusto a tensão do fio para não deixar buraco. E aqui tá feita a nossa diminuição tripla. Eu vou dar continuidade fazendo 3 pontos baixos. Aqui a gente precisa tomar um cuidado para não tecer sobre um ponto que foi diminuído, tá? Então, vou localizar bem as minhas próximas alças. Eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição normal. Eu cheguei aqui mais ou menos na metade do corpo. Eu vou fazer novamente 3 pontos baixos. E dessa vez nós vamos fazer outra diminuição tripla. Nós vamos encerrar essa volta fazendo um ponto baixo. E no total, nessa volta, nós vamos ter 15 pontos. Na carreira de número 57, vamos iniciar fazendo uma diminuição e um ponto baixo. E agora nós vamos completar essa volta fazendo 6 diminuições seguidas. No total, essa volta vai ter 8 pontos baixos. Nesse ponto do nosso amigurumi, ainda é possível colocar um pouco mais de enchimento nessa área. Eu sugiro que vocês façam isso. Notem aqui também que a parte das costas está bem retinha, com os ombros. E a gente tem uma leve projeção aqui na parte da frente. Isso faz com que a gente não precise tecer seios para que a nossa boneca fique feminina. Nós vamos iniciar então a carreira de número 58 com uma diminuição e em seguida vamos fazer 6 pontos baixos. No total, essa volta vai ter 7 pontos. A partir desse momento já fica bem mais difícil a gente colocar algum enchimento aqui no pescoço. Para facilitar as próximas carreiras, nós vamos fazer a inserção da agulha no nosso ponto de base. Automaticamente nós vamos colocar nossa agulha para fora, aqui na direção do arame. E aí sim vamos trazer o nosso fio para frente para fazer o nosso ponto de base. Então, vou inserir a agulha. Vou levar a agulha para cima, trago o fio para frente e aí dou continuidade. As voltas de número 59 e 60 serão somente feitas em ponto sobre ponto. Serão 2 voltas e cada volta vai ter 7 pontos baixos. Eu finalizei o pescoço, ele ficou dessa forma.
A partir da carreira de número 61, nós vamos dar início à articulação da cabeça da boneca. Nós vamos fazer, no total, 7 aumentos, sendo todos os aumentos feitos somente na alça da frente. Então, eu inseri a minha agulha de baixo para cima e eu peguei somente uma alça do ponto de base, que vai nos dar um total de 14 pontos. Na carreira de número 62, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Lembrando que a partir dessa carreira nós vamos trabalhar pegando as duas alças normalmente. Nós vamos repetir essa sequência por um total de 7 vezes. No final, essa volta vai ter 21 pontos. Para nossa volta de número 63, a nossa sequência será de 2 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir essa sequência por 7 vezes. No total, essa volta vai ter 28 pontos. Finalizando a carreira de número 63, você pode colocar a sua pistola de cola quente para aquecer novamente. Nós vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Pode ser o ponto como você quiser fazer, eu gosto de fazer ele sempre pegando a alça de trás do ponto de base. E aqui nós vamos cortar a ponta do fio. Vamos pegar novamente o alicate de bijuteria e nós vamos fazer agora algumas dobras nesse arame para fazer a finalização. Então, eu vou posicionar o meu alicate de bijuteria bem próximo da base do pescoço e aqui eu vou fazer uma dobra de aproximadamente 90 graus. Ela deve ficar desse jeito. Notem que eu trabalhei aqui com a parte quadrada desse alicate. Se o seu alicate não tiver essa porção mais reta aqui, não tem problema, você pode fazer com a parte redonda, tá? Então, eu fiz aqui uma dobra de aproximadamente 90 graus. Em seguida, nós vamos fazer um círculo com esse arame. Então, aqui você pode fazer da forma que você achar melhor. Não precisa ser um círculo perfeito. Tomem muito cuidado para não machucar a mão de vocês. E essas dobras, elas vão seguir o formato dessa base. A minha armação no final ficou dessa forma. É importante a gente sempre colocar a ponta desse arame para dentro para não ter nenhum risco dele perfurar pela parte de baixo. A minha pistola já está bem aquecida. Eu vou me certificar de que esse arame está bem retinho. E agora nós vamos depositar uma camada generosa de cola aqui em cima. Eu vou começar inserindo a ponta da minha pistola aqui dentro do pescoço. E aqui eu vou colocar uma boa quantidade de cola quente. Depois de colocar aqui no centro, eu vou preencher toda essa base com a cola, para que essa base fique bem durinha
e não deforme quando a gente fizer a cabeça da nossa boneca. Eu passei uma camada generosa de cola quente nessa parte da cabeça, que vai ser a nossa articulação. Eu me certifiquei de que ela esteja bem retinha. Agora nós vamos aguardar a secagem dessa cola. É importante que a cola não ultrapasse para essa parte de baixo para não influenciar no movimento da cabeça. Eu aguardei a secagem da articulação por alguns minutos. Agora nós vamos dar início à cabeça. Nós vamos iniciar com um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 12 pontos baixos. Finalizei os 12 pontos. A gente vai considerar que essa parte é a frente dos pontos baixos e essa parte é o avesso. Vamos pegar a nossa boneca e agora nós vamos encaixar esse anel mágico na nossa estrutura de articulação. Então, a frente dos pontos baixos tem que ficar viradas para baixo. Desse jeito. E a partir daqui nós vamos dar continuidade na cabeça da boneca. Eu vou cortar o fio final do corpo para não atrapalhar o nosso processo. Então, já com o anel mágico posicionado no pescoço, com a parte da frente dos pontos virada para baixo, nós vamos fechar esse anel mágico. Nesse momento, talvez eles não se encostem totalmente, o que não é um problema. Nós vamos colocar o laço na agulha novamente. E à medida que nós formos ajustando esse anel mágico, puxando o fio inicial, esses pontos vão se aproximar cada vez mais. Então, a gente pode afrouxar com as mãos e puxar mais um pouco o fio inicial. Se você apertar demais nesse momento, pode ser que o pescoço da boneca não gire como deveria. Essa foi a nossa carreira de número 1 da cabeça. A partir de agora, nós vamos tecer sobre o primeiro ponto que nós fizemos dentro do anel mágico. E nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta. No final, a segunda volta terá um total de 18 pontos baixos. Antes de dar início à carreira de número 3, nós vamos fazer a finalização do fio inicial desse anel mágico. Nós vamos fazer um nó simples. Vamos puxar a ponta do fio para um lado e o laço para o outro lado, do mesmo jeito que nós sempre fazemos o nosso arremate
de fio inicial. Então, quando você vê que o nó já está bem próximo da peça, a gente vai botar o dedo em cima do nó e puxar a ponta do fio. Assim a gente faz o arremate do fio inicial. Para a carreira de número 3, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir essa sequência por um total de 6 vezes. No final da volta, nós vamos ter 24 pontos. Chegamos na carreira de número 4, onde a nossa sequência vai ser de 3 pontos baixos e um aumento, e nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes, e no total essa volta vai ter 30 pontos baixos. Para a volta de número 5, nós vamos trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por um total de 6 vezes, e no final a nossa volta vai ter 36 pontos baixos. Na carreira de número 6, nós vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por um total de 6 vezes, e no total a nossa volta vai ter 42 pontos baixos. Na carreira de número 7, vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. No total, a nossa carreira vai ter 48 pontos. Das carreiras de número 8 até a carreira de número 11, nós vamos fazer somente ponto sobre ponto. No total serão 4 voltas, cada volta com um total de 48 pontos baixos. Nós vamos iniciar a volta de número 12 com 19 pontos baixos. Em seguida, nós vamos trabalhar uma corrente, vamos pular o próximo ponto de base e continuar a tecer no ponto seguinte. Esse espaço que foi deixado pela corrente é onde nós vamos colocar os olhos com travas nas próximas carreiras. Depois dessa corrente, nós vamos tecer 8 pontos baixos. Esse já é o meu primeiro ponto. Vamos repetir o mesmo processo que nós fizemos aqui, com uma corrente. Pulamos o próximo ponto de base e damos continuidade no ponto seguinte. Vamos finalizar essa volta fazendo 19 pontos baixos. E no total nós vamos ter os mesmos 48 pontos de base. Se você quiser posicionar os olhos em locais diferentes do que esse que eu estou mostrando para vocês, não há necessidade de fazer essa corrente. Você simplesmente faz uma carreira de ponto sobre ponto normalmente. Das carreiras de número 13 até a carreira de número 16, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. No total, serão 4 voltas, cada volta com 48 pontos baixos. Quando você chegar naquelas correntes que nós fizemos na carreira anterior, é importante que você não pegue a corrente por inteiro na hora de fazer o ponto baixo. Então, quando você chegar aqui na parte da corrente, não pegue as 2 alças da corrente. Trabalhe somente pegando
a alça de trás. Assim a gente vai manter esse espaço para que entre o olho de segurança sem problema nenhum. Antes de dar continuidade na próxima carreira, nós vamos fazer a aplicação dos olhos com as travas de segurança. Eu vou inserir os olhos naqueles espaços que nós deixamos com as correntes. Essa peça que eu vou usar é opcional, é um aplicador de travas. Nós vamos posicionar aqui na parte de trás a nossa trava de segurança. E a gente encaixa na parte de trás do olho. Nós vamos partir para a carreira de número 17, onde nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir essa sequência por um total de 6 vezes. No final da volta, nós vamos ter 42 pontos baixos. Na volta de número 18, vamos trabalhar 42 pontos baixos. Na carreira de número 19, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição, e vamos repetir essa sequência por 6 vezes. No total, a nossa volta vai ter 36 pontos baixos. Volta de número 20, a nossa sequência é de 4 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência por toda a nossa volta e no total nós teremos 30 pontos baixos. Antes de dar continuidade na carreira de número 21, eu coloquei uma parte do enchimento, não coloquei tudo ainda. Então, para a volta de número 21, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por 6 vezes. No total, a minha volta vai ter 24 pontos. Na carreira de número 22, a nossa sequência é de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da volta nós vamos ter um total de 18 pontos. Na volta de número 23, a nossa sequência é de um ponto baixo e uma diminuição, e nós repetimos essa sequência por 6 vezes, que no total vai nos dar uma volta com 12 pontos. Eu finalizei o enchimento da cabeça. Nós vamos fazer agora a carreira de número 24, onde nós vamos fazer somente 3 diminuições. Vocês vão notar que essa carreira não vai ser completa, e apesar de nós termos feito somente 3 pontos, 3 diminuições, nós vamos ter um total de 9 pontos baixos nessa última volta. Feitas as 3 diminuições, nós já vamos cortar o nosso fio. Com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, nós vamos fazer um anel mágico invertido. Para fazer esse anel mágico invertido, nós temos que localizar na nossa última carreira aonde estão as alças da frente de todos os pontos que sobraram. Então, vamos passar a nossa agulha sempre de baixo para cima,
em todos os pontos da última carreira. Depois que nós passarmos esse fio por todos os pontos da última volta, nós vamos puxar até que esse buraco se feche totalmente. Eu gosto de finalizar o anel mágico invertido inserindo a minha agulha no centro desse anel mágico. Eu saio com a agulha uma carreira abaixo, puxo mais um pouquinho para não deixar buraco. E aqui eu já posso fazer o meu arremate. Esse é o resultado final do corpo da nossa boneca. E a partir de agora nós vamos fazer as customizações que ficarão para os próximos vídeos.